Olá, que momento especial. É uma grande alegria compartilhar Café e Fé com todos vocês. E nós sempre estamos trazendo um convidado para compartilhar Café e Fé juntos. Nós estamos aqui com meu amigo Guilherme Galindo. Já ele vai conversar mais com vocês. Mas dá um oizinho aí, né? Olá, tudo bem? É um prazer muito grande entrar na sua casa nessa manhã para a gente poder compartilhar um pouquinho do Evangelho de Deus. Agradeço ao pastor Glênio pelo convite, muito honrado em fazer parte desse projeto e desse ministério de levar o Evangelho de Cristo Jesus para dentro da sua casa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é exatamente o Evangelho. É proclamar esse Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo, do Deus que se encarnou e que veio mudar a nossa história, transformando o nosso pensamento e o nosso modo de viver equivocado que normalmente vivemos neste mundo. Os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e compartilhar. Nós queríamos que você fosse parceiro nosso nesse compartilhamento. Há algumas pessoas que você acha que precisam conhecer, você pode passar esse material. Você também pode nos ajudar orando, pedindo ao Senhor que Ele nos sustente nesse ministério aqui da proclamação, bem como, se for o caso, você pode contribuir para que nós possamos continuar na proclamação da palavra. Então, pegue o seu cafezinho e vamos já começar o programa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Jesus fez uma comparação muito interessante com uma parábola sobre a questão da candeia. Você pode nos ajudar a buscar esse texto, o Evangelho de Lucas, capítulo 11? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 33, a palavra do nosso Deus diz assim: Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Interessante, né? Que Jesus diz que ninguém, depois de acender uma candeia, põe em um lugar escondido.
mas a candeia tem que estar num pedestal para que ilumine a todos. Nós podemos aplicar essa analogia para nós, Com certeza. que vivemos nesse tempo. Nós seríamos comparados como pequenos archotes, pequenas lamparinas acesas pelo Espírito Santo para iluminar esse mundo trevoso, esse mundo escuro. Você e eu, nós moramos num planeta azul do ponto de vista da sua estrutura, quando visto de cima, mas de um planeta que sofre uma escuridão tenebrosa no que diz respeito à ética, à moral, à religiosidade, tudo escuro, não é? Como é que você percebe isso, Gui? O pecado, ele destruiu tudo aquilo que o Senhor fez. Mas Cristo Jesus veio para ser colocado como a luz no velador. E eu penso que a cruz do nosso Senhor foi o velador que ele precisou ser levantado para trazer luz nessa escuridão do pecado. O pecado veio e destruiu. Mas quando o nosso Senhor Jesus foi levantado naquela cruz, ele nos atrai seu corpo e nos faz pertencer à família de Deus. Nos coloca numa posição de filhos e tira-nos das trevas e nos coloca na luz. Eu vejo assim, pastor. Você sabe que isso é tão precioso, essa luz pendurada, colocada lá em cima, do alto, da cruz, iluminando as pessoas para remover o império das trevas, porque nós estávamos, como diz o apóstolo Paulo, que ele nos tirou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia por isso. Isso aqui não tem nada a ver com religião, gente. Isso tem a ver com a boa notícia do Evangelho. Você pode ser católico, protestante, evangélico, a placa que você tiver, mas se você não tiver a vida de Cristo, isso tudo é sem sentido. Então, tem tanta gente aí no meio das igrejas, mas que falta. Eu moro num condomínio e às sextas-feiras eles têm um lanche. E eu fui com a minha esposa comer um bolinho de bacalhau, tomar uma coisinha assim. A senhora que faz me viu e disse assim: pastor, que alegria receber o senhor aqui na meu carrinho. Olha, o senhor tem sido uma bênção, porque o senhor tem empregado uma coisa que liberta. E eu queria reforçar isso aqui. Essa coisa que liberta não é uma coisa, é uma pessoa. E não é o Senhor. E não sou eu, é Jesus Cristo. E ele disse para a gente: vocês são a luz do mundo. Não se pode acender uma lâmpada, uma candeia e colocar num local escondido, debaixo da mesa. Mas no monte, no velador. Para que ilumine a todo. Gui, como é que você vê isso no seu trabalho, Você trabalha com redes de alimentação, você é um cara que está no app desse povo, mas como é que você vê essa luz? Pastor Glênio, eu costumo falar para quem trabalha comigo que tudo aquilo que a gente for fazer nos nossos negócios, no nosso trabalho, eu não estou fazendo para aquele que me emprega, para aquele que contrata meu serviço, mas nós, cristãos, fazemos tudo para o Senhor.
E o cristão tem esse papel de salgar a terra, de ser luz nesse mundo de trevas. E onde a gente está, por onde a gente passar, de alguma forma, nós precisamos levar o perfume de Cristo Jesus no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, onde estivermos. E eu vejo que é o Senhor quem faz isso. Não tenho condições por mim mesmo de ser colocado num velador, se não for o Espírito de Deus trabalhando no meu coração, para que eu caminhe em boas obras que o Senhor Jesus de antemão preparou para que andássemos nelas. É interessante que o evangelista João, ele disse assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A gente não gosta muito da luz quando você está fazendo as coisas escondidas. Você procura os lugares mais sombrios, mais tenebrosos. Mas se você é um cristão, você tem que resplandecer a sua luz. Com certeza. Como você estava falando, no meio dos negócios, né? Lucas capítulo 11, os versículos 34 a 36, né? Ele vem para essa parte prática da diz, nosso viver cristão. São os teus olhos A lâmpada do teu corpo. a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Você vê, pela conversa, né, das pessoas, a gente sabe onde é que ele está se alimentando. É verdade. Né? Aquele velho provérbio que quem com porcos se mistura, farelos come. Sim. E as conversas que tem nesse mundo, né? As pessoas viam Jesus fazer milagres, mas não via Jesus. Eles queriam os benefícios. Você percebe isso? Sim. E quando a palavra fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, né? Eu trago por uma reflexão para nós, para mim, para você, para o senhor. O que nós temos consumido? Né? O que a gente tem colocado para dentro da janela da nossa alma? A gente tem consumido o que na internet? Que tipo de conteúdo você tem acessado? De fato, você tem buscado a luz do Senhor? E esse questionamento nós precisamos fazer todos os dias em nossas vidas, para saber se de fato nós estamos caminhando na luz de Cristo Jesus. Certamente. Como resplandecer nesse mundo e não ser parte alguma com as trevas? Não ser emissário de más notícias e de notícias que ofendem, palavras ruins. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo nós estaremos conversando mais sobre esse evangelho gracioso de Deus. Já que a gente volta. Então, Gui, Jesus que é a luz que poderia estar colocado num alto, sublime trono, a luz pura, ele decidiu ser posto no madeiro. E como você falou, ficou levantado. E quando ele ficou levantado, ele realiza uma coisa
que não cabe na cabeça da gente. Ele atrai a porcaria, o lixo da humanidade para si. Ele incorpora a cada um de nós no seu corpo para realizar uma salvação que não tem nada a ver com o que nós fazemos, mas com o que ele fez. Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto de 1 Pedro, quando o apóstolo ele chama a atenção do que ele foi fazer ali naquele madeiro. É 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele se torna alguma coisa bastante complicada ali, aquela obra dele. Houve trevas naquele momento. De tão sujo que o nosso Senhor ficou por causa do nosso pecado. 3 horas de escuridão sobre a terra. Por quê? Olha. Eu nem posso imaginar a dor do pai em ver o filho amado dele sendo esmagado pelos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que o pai sofria com aquilo, vendo seu filho sendo esmagado, era a única forma dele salvar a mim e a você. E essa foi a forma. E o texto de 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, assim diz a palavra de Deus: carregando ele mesmo em seu corpo, Jesus, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pensa numa realidade espiritual tremenda. Levando ele mesmo em seu corpo, sobre a cruz, sobre o madeiro, os nossos pecados. Só os meus iriam contaminá-lo profundamente. Agora os meus, os seus. Duplica ou triplica. E de todas as pessoas que ele, pela sua graça, salva. Todos nós, ele disse, os nossos pecados. Para quê? Para que nós pudéssemos ganhar a morte para os pecados, a fim de nós vivermos para Deus, para a justiça. E através das suas feridas, dos seus cravos, dos seus estigmas, nós fomos sarados, fomos salvos, fomos libertos. E nada como o domingo da ressurreição. Não é? Depois do Senhor ter tomado sobre si os nossos pecados, ao terceiro dia, ele ressurge da tumba, vivificando de fato o vale de ossos secos e nos trazendo para uma vida nova. Isso é tremendo. Isso não tem explicação. A gente fica aqui procurando até palavras para descrever isso, mas é acima de toda a compreensão. O Deus santo e puro assumindo a impureza da humanidade, morrendo a nossa morte e ressuscitando em novidade de vida para que nós fôssemos transformados. Eu gosto muito da figurinha da lagarta e da borboleta, que eu tenho citado muitas vezes aqui, porque lagarta destrói, lagarta queima, lagarta arrasta. Um dia, por alguma razão, ela transformada, ela entra naquele casulo e depois de um período não é mais o mesmo inseto. Já tem uma outra natureza. Ela voa, ela poliniza, ela é bonita. É interessante como o Senhor usa a criação para mostrar a glória dele. Né? Exatamente. E para mostrar a obra da redenção. Sim. E para que nós não sejamos meros frequentadores de igreja. Você vai lá, senta, participa da missa. Lustra o banco, participa do culto. Mas chega em casa e faz uma arruaça e
no negócio, tudo. Então, Eu costumo brincar com nossos jovens, né? De que como que é segunda-feira às 8 da manhã? Você vem à igreja, frequenta os cultos, mas e segunda-feira às 8 da manhã, você lá na sua faculdade, no seu trabalho, com seu cônjuge, você de fato tem sido luz no meio desse ambiente? Você de fato tem evidenciado a vida de Cristo? Se não está evidenciando, precisa morrer em Cristo Jesus. tem alguma coisa que tem que mudar, né? E nós precisamos ter cuidado para que a luz que está em nós, a luz que está em você, não seja trevas. Mas, às vezes, a gente ouve assim, mas aquele menino lá, aquele moço lá, aquela moça lá, é da igreja? Da igreja mas não é de Cristo. É. Você pode ser da igreja, mas cadê a vida de Cristo? O Senhor nos leva ali na cruz a morrermos para nós mesmos e vivermos para Ele. E aqui no verso 35, né? A palavra fala: repara, pois, que a luz quente não seja trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, estando em Cristo, seremos lamparinas, pequenos cristos espalhados nessa terra para levar o evangelho. É um bocado de vagalume na escuridão, né? Aí, iluminando. Tinha um senhor que fundou aquele movimento do Exército da Salvação. E quando ele passava em Londres, naqueles dias nebulosos de Londres, ele às vezes passava numa rua onde haviam muitas mulheres que vendiam o seu corpo. Elas diziam assim: hoje o sol passou na nossa rua. Porque ele sempre que passava ali, ele dizia: bom dia, meninas, Deus abençoe vocês. Não ele, mas Cristo. Exatamente, a luz de Cristo brilhando, né? Então, Deus é o único que pode fazer nossos olhos resplandecerem. Você dá uma olhadinha nesse texto de Efésios, capítulo 3. Efésios é um texto tremendo de Paulo. Capítulo 3, versos 20 e 21. Como é que Deus pode fazer isso em nós? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Quem é que é poderoso? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Você e eu não somos capazes de brilhar, mas a vida de Cristo em nós é poderosa. E o Senhor é poderoso para nos trocar, para mudar a nossa natureza. Uma vez eu estava conversando com alguém e ele disse assim: olha, não gasta seu tempo comigo. Eu sou muito ruim. Minha natureza é perversa. Não precisa o senhor falar, não, porque para mim não tem jeito. Eu disse: olha, foi exatamente para pessoas como você e como eu que Jesus Cristo veio fazer a obra de nos atrair e nos fazer morrer nele. Eu não estou perdendo tempo com você, não. Eu estou dizendo para você... Qual é o caminho? Que o caminho é Jesus. É verdade. E que ele pode transformar a sua vida totalmente. E algum tempo depois, ele me procurou e disse: obrigado porque o senhor não desistiu de conversar comigo e me mostrar o caminho. E Jesus transformou minha vida. E isso tem acontecido muitas vezes. Eu não estou aqui desde 2014, nesse programa, tentando mudar pessoas de um sistema para o outro.
mas tentando proclamar aquele texto que diz: e dar-vos-ei um coração novo, e tirarei O coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Coração de carne, pedra para mim e carne são duas coisas que refletem. Adão foi feito do pó da terra, da pedra esfacelada. E Jesus foi feito da semente da mulher, coração de carne. Ele tira o velho Adão na cruz e nos dá Cristo na ressurreição. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, não. Não tem, não. Isso é maravilhoso. Que o Senhor nos conceda a graça de descansar nessa mensagem e viver esse evangelho segunda-feira às 8 da manhã. Segunda-feira às 8 da manhã. Proclamando Cristo por onde passarmos. Sendo pequenas lamparinas do evangelho santo de Deus. Eu costumo brincar e falo que nós não somos tomados pelo Senhor imediatamente após crermos, porque o Senhor, de alguma forma, quer usar um vaso de barro, como eu, como o Senhor, para proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos. Nem um pouco. Mas o perfeito que resolveu habitar em nós, que primeiro fez uma obra que retirar o velho homem, o servo do pecado, aquele que só tinha prazer em pecar. E ali na cruz ele deu... Decepa, remove. Ele mata esse velho homem. Mas na ressurreição ele diz assim: eu venho viver, eu vou colocar meu espírito em você. Você vai viver com a minha vida movido pelo Espírito Santo. E isso muda a maneira de nós existirmos. Isso tira o peso da religião. Certamente. Não é pelo cabresto da religião que nós seremos salvos, mas é pela graça de Deus, é pelo caminhar na palavra de Deus, porque o Espírito de Deus em nós foi colocado, para que possamos andar nas obras do Senhor. Então a parábola da candeia mostra o milagre que Jesus faz nas nossas vidas. Dá uma palavrinha para a turma, bem pequenininha, que o tempo está indo embora. Meus queridos irmãos, que você, que está nos ouvindo hoje, ou daqui muitos anos, por meio dos vídeos que ficam aqui na internet, se você não entendeu esse evangelho ainda, se você não crê e confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor, se você não pode dizer que você é uma pequena lamparina do Senhor na proclamação do reino de Deus, o que eu quero te falar é o que Jesus falaria: arrependa-se e creia. É chegado o tempo do fim, estamos nos últimos dias. Que você se coloque diante do Senhor e clame pela misericórdia do Senhor, porque todo aquele que bate, recebe, o que busca, alcança. Que Deus abençoe você, a sua família, e aqui ficamos. E eu quero agradecer você por estar conosco. Espero outra oportunidade, estarmos juntos, poder compartilhar e agradecer aos todos vocês também que estão ligados. E nós queremos encontrar semana que vem, para mais um cafezinho com fé em Cristo Jesus. Amém. Né? Fica aqui o nosso abraço, aquele abraço de coração para coração. Até a próxima.